bom dia. Aqui presentes, a todas as visitas, em especial que hoje escolheram a Igreja de Canelas para estar aqui no nosso meio, e também a todos aqueles que via internet nos estão a ver e a ouvir durante esta manhã de sábado. Que o Senhor possa estar com vocês, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor venha estar também conosco aqui nesta classe de Escola Sabatina. Eu estou aqui também por um outro motivo. Represento o Ministério da Mulher e hoje é um sábado especial, como já tiveram a oportunidade de ver através do nosso boletim. É o dia de sensibilização à não violência. Temos connosco a doutora Isabel Lacerda, que vai fazer o culto esta manhã, e à tarde estão todos convidados para estar aqui presentes às 16h30. Portanto, todos convidados hoje à tarde para estarem aqui, que iremos ter também um programa da parte da tarde. Um obrigado a todos, um bom dia de sábado, e vamos então agora iniciar a nossa Escola Sabatina com o hino número 91, que nos diz que Jesus é o melhor. Yeah.
De joelhos, vamos orar. Querido bom Pai, estás nos céus, graças te damos por este dia de sábado, Senhor. Estamos na tua casa, Senhor, todos juntos para comungar contigo, Senhor, a tua fé. Te peço por todos aqueles irmãos que já se encontram cá e te peço por aqueles que ainda vêm em viagem, que sejas com eles e que eles possam chegar à tua igreja bem e em paz contigo, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós este sábado, que nós realmente possamos estar aqui do coração aberto ao teu Espírito e que Ele possa entrar nas nossas vidas e fazer transformações maravilhosas, Senhor. Transformações que aquelas que nós aprendemos na lição esta semana, que Jesus operava naquelas pessoas, Senhor, e conquistava a sua confiança. Que nós realmente possamos ser conquistados para Ti, para o Teu amor, e que um dia possamos estar contigo no céu. Siga com o resto das cerimónias do dia de sábado. São as favores que te peço humildemente. Amém. O tempo passa muito rápido e estamos a aproximar-nos já do final do trimestre, já do 13º sábado. Gostava de recordar que a divisão centro-oeste africana inclui vários países: o Burundi, o Congo, a Eritreia, a Etiópia, Quênia, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia. Tem uma população de cerca de 360 milhões de pessoas. E onde apenas 3 milhões são adventistas do sétimo dia. Fazendo contas, dá um adventista para 115 pessoas. Um adventista para, sensivelmente, metade da igreja. E a nossa oferta do 13º sábado irá, de alguma forma, apoiar projetos no Ruanda e também no Sudão do Sul para edificar vidas. Não é para edificar apenas e só edifícios, não é para fazer apenas e só construções, mas o grande objetivo é para edificar vidas. E eu gostava que pudéssemos dar a nossa atenção agora neste momento para ouvirmos as notícias que nos chegam então destes países. Nós vamos pedir à técnica para passar então essas notícias. A vossa atenção. Quase por toda a África há falta de pessoal médico formado. Em algumas partes de África há em média um profissional de saúde para cada 1000 pessoas. Por isso, os hospitais e as clínicas sentem que, por vezes, é difícil contratar suficientes funcionários com formação. Muitos países formam profissionais de saúde ou patrocinam-nos para que estudem no estrangeiro, mas muitos médicos acabam por morar e trabalhar no estrangeiro. Esta falta de obreiros enfraquece a capacidade do país de lutar contra as doenças e de proporcionar ao seu povo intervenções essenciais e que preservem a vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia gera cerca de 39 hospitais e 223 clínicas no continente africano. O seu objetivo é providenciar cura, muito a exemplo do que Jesus fez. No entanto, encontrar funcionários para estas instituições não é fácil. Em muitos casos, trabalham aqui missionários de outros países. Há uma necessidade tremenda de profissionais de saúde locais. Um centro médico de formação é há muito tempo um sonho da Igreja Adventista nesta região. Com um número estável de obreiros médicos, a saúde no Ruanda e no estrangeiro veria melhores dias. Este centro de formação será a segunda escola médica adventista no continente africano. O governo do Ruanda ofereceu-se para fazer uma parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia a fim de estabelecer este centro de formação, e os níveis nacionais e internacionais mais elevados de acreditação já foram concedidos. Este trimestre, uma parte da sua oferta de 13º sábado destina-se a construir um dormitório e um refeitório na Universidade Adventista da África Central. Estes novos edifícios complementarão alguns dos requisitos para lançar os programas médicos. Ore, por favor, por este grande projeto. Ore para que traga cura a estas pessoas e para a eternidade. A Igreja Adventista do Sudão do Sul está a crescer com força, especialmente no que toca às crianças em Juba, a capital do Sudão do Sul. Cada sábado as crianças vão à igreja. Elas levam cadeiras lá para fora e procuram um lugar debaixo de uma árvore. Aqui cantam cânticos, ouvem histórias da Bíblia, oram e dão as suas ofertas. As crianças do Sudão do Sul estão ansiosas por aprender mais sobre Jesus.
Elas gostam de ouvir as histórias da Bíblia, mas também gostam de participar nos programas. Esta escola sabatina é um local especial para elas. O Sudão do Sul ainda se defronta com combates em algumas áreas. A situação aqui pode, por vezes, ser muito difícil. Mas nesta classe, as crianças aprendem sobre um Deus que as ama e protege. Agora, as crianças estão a orar por um novo edifício. Este abrigo de cordeiros irá protegê-los da chuva e do sol quente. Sem ele, não podem fazer as suas reuniões nos sábados em que chove. O edifício também será usado para atividades comunitárias. As possibilidades são infinitas. Este trimestre temos a maravilhosa oportunidade de ajudar as crianças em Juba, no Sudão do Sul. Parte da sua oferta do 13º sábado será usada para construir um abrigo de cordeiros, assim como uma escola médica em Kigali, no Ruanda. Ore, por favor, por estes projetos que terão um impacto em tantas vidas para o reino de Deus. Foi quase inevitável o sorriso. E devemos lembrar que nós, comparado com a maioria destas pessoas, destes nossos irmãos, temos tudo. E muitas vezes, ainda assim, reclamamos, pomos um rosto muito sério, muito sisudo, porque nada vai bem, nada corre bem, porque nos falta isto e aquilo e o outro. E estas pessoas, com tantas dificuldades, com tantas limitações, conseguem sempre ter um sorriso, conseguem acreditar que Deus está com elas, que as ama, que as protege, mesmo no meio de um ambiente, às vezes, de guerrilhas e com algumas dificuldades. Que o Senhor nos possa abençoar, nos possa também sensibilizar para, de alguma forma, chegarmos até elas através das nossas ofertas, para que eles possam então ter condições um bocadinho melhores. Antes de passar a palavra à Madalena, que será ela que nos irá ajudar na recapitulação da lição, continuamos a estudar este método de Cristo. E esta semana falámos sobre como Jesus ganhava a confiança das pessoas. E eu fiquei a pensar, porque rapidamente nós ligamos a televisão e ouvimos notícias de pessoas que não podem confiar na própria família. Pais que não podem confiar nos filhos. Filhos que não podem confiar nos pais, nos tios, nos avós. E eu digo muitas vezes à minha mãe, quando falamos sobre estas coisas, digo, se não podemos confiar nos nossos, vamos confiar em quem? E isto mexe um bocadinho comigo. Mas a verdade é que o Senhor tem propósitos para os seus filhos maiores do que aquele que é só no nosso núcleo familiar. E Jesus mostra-nos que nós devemos ganhar a confiança das pessoas, não porque somos melhor que os outros, não para os conduzirmos para uma igreja que acreditamos que é verdadeira, mas para sermos o reflexo do caráter de Jesus. E é este o grande desafio. Parece muito simples, porque isto inclui o trabalho, inclui os negócios, inclui a escola para aqueles que andam na escola e que às vezes somos tentados a fazermos alguma facilidade nos nossos estudos. É para isto, irmãos, que o Deus Criador nos desafia a vivermos, a aprendermos com Ele para sermos dignos de confiança, com o propósito de conduzirmos pessoas a Jesus. A Madalena irá ajudar-nos nessa recapitulação. Eu queria pedir a organizadores para fazerem a chamada nas diferentes unidades de ação. Se houver alguma unidade que ainda não tenha, possa fazer essa. E também a distribuição dos comprimidos, porque semana passada, como não porque vermos um pouco a ação, e depois então sim, iremos recapitular aquilo que aprendemos ao longo desta semana. Que possa ser uma boa lição para todos, que Deus nos abençoe.
não para atingir algum propósito que ele tivesse a nossa celestial e da salvação das pessoas. Para isso, realmente nós precisamos ter Cristo de coração. Normalmente aquilo que acontece quando nós ganhamos a confiança de alguém, normalmente é para atingir um propósito, ou então são pessoas do nosso relacionamento. Mas realmente seja com o objetivo certo. E isso seja algo natural, seja uma consequência da transformação de Cristo. Já agora, temos de ser como estamos sempre. Antes de mais, gostava de desejar um bom sábado a todos. Vou pedir que me desculpem de ter aqui as minhas cábulas à mão, porque quando se está aqui a primeira vez a passar em cima, a voz pode ser para ser muito calma, as mãos podem não tremer, mas isto aqui dentro está tudo aos pulinhos. E então a nossa mente, por mais que a gente saiba e saiba de cor, a nossa mente pega-nos assim umas partidas e a gente às vezes esquece um bocadinho o raciocínio que quer e atrapalha-se um bocadinho. Portanto, eu vou ter aqui as minhas cábulas à mão por causa de não me esquecer de nada. Então, como a Raquel disse, o título da lição desta semana é Como Jesus ganhava a confiança das pessoas. E este tema está dentro do tema geral do trimestriário deste trimestre, que é o papel da Igreja na comunidade. O papel de nós enquanto Igreja na nossa comunidade. E ao longo destas últimas semanas nós temos visto o papel de Jesus na comunidade daquela altura, a maneira como é que Jesus abordava as pessoas quando esteve aqui nesta terra para ganhar almas para Cristo. E vamos começar pelo título. Começa como Cristo ganhava. A palavra ganho tem a ver com uma palavra conquista. E a palavra conquista importa uma ação. Numa conquista, eu tenho que desenvolver uma ação. Se eu ganho, eu tive que fazer alguma coisa. Permitam-me só este exemplo. Quando um rapaz ou uma rapariga gosta de alguém e decide que quer ser que aquela pessoa seja a sua namorada, ser a sua esposa, ser o seu marido no futuro, o que é que ele faz? Está a encetar planos de ação para conquistar essa pessoa. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele não chegou aqui e fez o que tinha a fazer. Não. Ele sabia que as pessoas estavam em dificuldade, as pessoas estavam em sofrimento, as pessoas tinham necessidades e então ele teve que as conquistar. E como é que ele as conquistava? Da maneira muito simples. Muito simples, mas de maneira muito difícil. Ele conquistava-as com amor, através do amor. E como é que ele fazia isso? Em primeiro lugar, quando ele chegou aqui a esta terra, ele começou a ter com as pessoas onde eles estavam. Ele não foi ter, Jesus é o sumo dos sumos. Acima dele não há ninguém. Mas ele, quando chegou aqui a esta terra, ele não foi procurar as pessoas que estavam acima da sociedade. Ele foi procurar quem? As pessoas que estavam
lá embaixo na sociedade. As pessoas que quase que ninguém queria saber delas. E ele ia ter com elas nas ruas, onde elas estavam a conversar, nos barcos, ia às sinagogas, ia ter com elas a casa, iam aos seus leitos de dor. Jesus foi ter com essas pessoas e começou por lhes demonstrar que as amava, que queria o seu bem, que gostava delas, para que elas se sentissem seguras, para que elas se sentissem amadas. Depois, Jesus, ao conversar com elas, demonstrava que apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades, dos seus pecados, para ele todas elas eram iguais. Todas estavam no mesmo patamar. Ele não excluía ninguém. Pelo contrário, ele queria que todas elas fossem ter com ele. Desculpem, quando alguém quiser intervir, estejam à vontade. Tínhamos esquecido de dizer isto. E ele procurava que essas pessoas sentissem que realmente Jesus as amava, que elas sentissem o seu amor. Depois, ele procurava se misturar, como eu tinha dito, misturar com elas, conhecer as suas dificuldades, conhecer os seus problemas, conhecer onde é que elas viviam, conhecer o que é que elas queriam para si. Jesus procurava isso. Depois, vemos que ele demonstrava que compaixão. E compaixão é um sentimento muito forte. Compaixão é uma coisa que nós todos precisamos, e nós todos precisamos de sentir pelos outros. E a compaixão o que é? É um sentimento de piedade, não é um sentimento de pena. Temos que pensar aqui que compaixão às vezes nós levamos para pena. Não, Jesus aqui na compaixão levava para um sentimento de piedade, de simpatia para com os problemas que essas pessoas tinham, para com os problemas que essas pessoas enfrentavam. Ele não demonstrava pena. Eu posso ter um problema, mas eu sinto-me melhor se um amigo meu diz assim, olha, eu sei que estás com um problema grande, mas eu vou-te ajudar, eu vou confiar confio em ti e os dois juntos vamos poder ultrapassá-lo. Do que prefiro que um amigo meu diga, oh, estás a passar isto, coitadinha, deixa lá, eu também já passei. Como é que nós nos sentimos? Sentimos-nos mais revigorados, mais rejuvenescidos quando alguém nos diz que nos apoia, que nos vai ajudar a enfrentar, ou quando alguém nos bate nas costas e diz, oh, realmente, eu tenho pena. Não, nós precisamos de alguém que nos dê alento, que nos dê força, que nos dê coragem para ultrapassar esses problemas. E depois, ele atendia às suas necessidades. E como é que ele atendia às suas necessidades? Aparecia de tudo à frente de Jesus. Apareciam doentes espirituais, doentes físicos, problemas familiares. Havia também já tudo nessa época. E então, Jesus, depois disto tudo, ele curava, ele tratava, ele perdoava os pecados das pessoas. Diga, irmão Albano. Para relembrar que nós somos a igreja desse Cristo. E Jesus teve que fazer isso tudo por quê? Porque a igreja não fez. Não fez. O povo de Israel não fez nada disso. Ele teve que fazer a diferença. E o mundo hoje espera da igreja o quê, minha irmã? Nós façamos a diferença. Eu digo a verdade, esta não me pode fugir, porque é a igreja que tem de fazer a diferença, senão não é conhecida no meio do mundo. Nós já vamos falar aqui à frente. É verdade, mas a igreja não fez nesse tempo. Não fez a diferença. E, infelizmente, hoje, cada vez mais, o mundo entra pela igreja dentro. Exatamente. E não o contrário. Então, nós vemos que Jesus fazia aquilo que os outros não estavam a fazer. Diz-nos a irmã Helena White, no Serviço Cristão, Cristo, no livro Serviço Cristão, que dizia Cristo, fazia preceder a sua mensagem por atos de amor e beneficência. Sem amor puro e santo, o seu amor puro e santo abençoava a todos os que estivessem dentro da sua esfera de influência. Ao ver isto ministrado por Jesus, ao ver até Jesus, ao ver até que ponto Jesus os ajudava nas suas dificuldades, as pessoas abriam o seu coração. Abriam o coração à mensagem que Jesus tinha para lhes dar. E ao abrirem o seu coração, estavam a demonstrar
que tinham confiança nele, que depositavam toda a confiança naquilo que ele estava a fazer por elas, que tinham confiança, demonstravam confiança naquilo que ele dizia e acreditavam que aquilo seria verdadeiro. Ele não as julgava, pelo contrário, ele trazia-as até si, fazia com que elas se sentissem próximas dele. E então, só depois de tudo isto, é que ele realmente ia falar da fé, dos seus pecados, daquilo que havia de novo, se eles aceitassem Jesus no coração. O novo reino, o novo mundo que Jesus estava a planear no céu para cada uma delas. E agora eu faço uma pergunta. Por que é importante ganharmos a confiança das pessoas? Raquel, há bocadinho falava que o que vemos na televisão, que aquilo que vemos nos jornais, que aquilo que nos passa na internet, nós vemos que nós estamos a ter um mundo sem confiança. As estruturas das igrejas estão a ruir. Porquê? Porque em tudo aquilo que as pessoas acreditavam, está a acontecer coisas que fazem que as pessoas fiquem descrentes. Vê-se pais virados contra filhos, vemos filhos viradas contra pais, vemos países em guerra. Nós quase que não temos nada em que acreditar. Se nós não estivermos firmados na Bíblia, nas promessas que Deus nos faz, naquilo que Ele tem planeado para cada um de nós, até nós hoje perdíamos a nossa confiança, perdíamos a nossa crença, porque aquilo que estamos a ser bombardeados leva-nos para isso. E a confiança é muito importante, porque um relacionamento entre pessoas só funciona quando há confiança entre elas. Um marido e uma mulher dão-se bem porque confiam um no outro e o seu casamento funciona. O meu relacionamento com Cristo funciona, não é porque Deus não acredita em mim, é porque eu posso ou não deixar de acreditar em Jesus. A confiança é fundamental para a nossa vida, em todos os aspectos. Vejamos, em coisas tão simples. Eu estou doente, vou ao médico, o médico dá-me medicamentos, eu tomo, nem questiono. Porquê? Eu confio no que ele me dá. Eu mando fazer a revisão do meu carro, eu nem pergunto se está tudo bem, confio, ando com o carro. Vou para aqui e para acolá num transporte público, eu confio no motorista. A nossa vida baseia-se na base da confiança. Se a vida humana se baseia na base da confiança, a vida espiritual ainda mais tem que se basear nisso, na base da confiança. Nós, humanamente, temos tendência para confiar naquilo que vemos. Uma pessoa para nós torna-se confiável pela maneira como se apresenta, pelos estudos que tem, pela profissão que exerce. Mas não é só isso. Para Deus, para nós humanos, este é o nosso critério. Espiritualmente falando, não são esses os critérios que nós devemos ter na base da confiança. E foi esses critérios que Jesus, como a igreja naquele tempo, e disse o irmão Albano, disse há bocadinho, não fez, Jesus veio fazer. Jesus veio mostrar àqueles seres com muitas carências, àqueles seres humanos, as bases de eles ganharem uma confiança na sua igreja, uma confiança em Cristo. E então, qual era a primeira base? Era o amor. Depois, o relacionamento entre eles, não é? E depois, então, haver ali uma espiritualidade. A palavra confiança significa esperança, significa honestidade, lealdade, intimidade, fiabilidade e familiaridade. E era isto que Jesus dava, era isto que Jesus transmitia àquelas pessoas. Depois de curar as suas feridas, depois de curar os seus males, eles deles uma esperança. E que esperança foi essa? A vida eterna. De estar um dia no céu. De terem um dia a oportunidade de estar com Jesus no céu. Se formos à palavra confiança e formos dividir a palavra em latim, nós vemos que confiança é constituída por duas palavras, com e fides, que significa com fé. Então, quando Jesus demonstrava às pessoas aquela confiança,
para que elas sentissem aquela confiança, ele estava a lhes pedir, de uma forma indireta, que tivessem fé em si, fé nele, que se depositassem a sua fé nos pés de Cristo, que se depositassem a sua fé nos ensinamentos que ele estava a dar, para que realmente eles pudessem ser restaurados, que eles pudessem ser reestruturados na sua esperança. A confiança é um sentimento de segurança, é uma firme convicção de que alguém tem relativamente a outra pessoa ou a algo. Em Lucas 5,15 diz: porém, a sua fama se propagava, e isto é o verso áureo, porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para por ele poderem ser curadas das suas enfermidades. Como cristãos, como membros de uma igreja, como filhos de Deus, nós hoje somos desafiados para o ministério. E que ministério é esse? Nós sabemos todos muito bem que é levar a mensagem de Cristo aos outros. Levar a mensagem a quem ainda não a conhece. E como é que nós conseguimos transmitir essa mensagem? Primeiro, as pessoas têm que sentir que eu vivo essa fé, que eu vivo esses conhecimentos, que eu vivo aquilo que estou a falar. As pessoas têm que sentir confiança em mim, têm que sentir que realmente aquilo que eu sinto é verdadeiro, não é? E ao fazer isso, e ao viver isto, eu ponho isto em prática. E assim, é muito mais fácil nós acreditarmos vendo do que às vezes acreditarmos ouvindo. É mais fácil, a nossa mente funciona mais assim. Eu posso ouvir uma pessoa a falar, mas se eu ouvir a pessoa a praticar, aquilo entra mais na minha mente, é mais credível para mim. E então, a nossa igreja é chamado para isso, não é? É chamado para ir para fora, à nossa comunidade, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, no nosso trabalho, pregar essa mensagem que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem para o seu povo aqui nesta terra. A irmã Ellen White, no livro Serviço Cristão, diz o seguinte: se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações estarão abertos como estiveram para Jesus. Devemos, ao fazer esse trabalho fora, devemos pensar no ministério de Cristo aqui nesta terra. Seguir os passos que ele seguia. Não fazer as coisas à nossa maneira. Não fazer aquilo como queremos. Não fazermos aquilo como achamos que devemos de fazer. Mas pôr as coisas na mão de Deus, refletir nos métodos de Jesus aqui nesta terra, quando ele cá esteve, e então aí sim, ir praticar para fora. Porque se fizermos isto, a irmã Ellen White garante-nos que realmente os corações das pessoas irão se abrir. Irão estar permeáveis à mensagem que nós estaremos prontas para lhes dar. Nunca nos devemos esquecer que nós somos os veículos condutores de quê? Da mensagem que Deus tem para esta terra. E para nós sermos os veículos, nós temos que ter bons canais, temos que ser bons condutores. Um carro anda bem se a estrada for boa. O carro anda mal se a estrada não for tão boa. A nossa mensagem chega aos outros se realmente eu for um bom veículo condutor. E como é que eu posso ser um bom veículo condutor? Em primeiro lugar, eu tenho que restaurar a minha ligação com Cristo. Eu tenho que abrir o meu coração, a minha mente, à voz do Espírito. Eu tenho que me despojar de todas as coisas que eu quero, de tudo aquilo que eu quero fazer. E isto não é fácil. E colocar-me nas mãos de Deus e permitir que o Espírito fale e que se faça a obra de Deus em mim e que realmente a mensagem passe para essas pessoas. Não é aquela que eu quero, mas é aquela que Deus quer. Nós devemos, em primeiro lugar, como diz Daniel, pronto, para quebrar assim um bocadinho, mas entrando na lição, é assim, Jesus não chamava as pessoas para ir para a sua igreja, em primeiro lugar. Não quer dizer que isso não era o objetivo dele,
mas ele ganhava confiança com essas pessoas e depois dizia a elas, depois de elas se satisfazer e achar que tinham confiança, é que as convidava a segui-lo. Também outro ponto que eu achei importante é que nós devemos mostrar às pessoas aquilo que fazemos, não aquilo que não devemos fazer. Isto é, as pessoas que não nos conhecem verdadeiramente, pouco estão importando se nós comemos ou não carne de porco ou outras carnes, ou seja o que for, embora isso seja bom, não nego isso, nem nada disso, mas elas não estão importando, no princípio com isso, estão-se importando de saber quem nós somos, se podem confiar ou não. E a nossa confiança também deve ser direcionada para Cristo, porque nós falhamos também uns com os outros. Exatamente. E essa confiança devemos levá-la em direção a Cristo, que esse é que nós podemos confiar verdadeiramente. Essa é a resposta. Nós devemos ser pessoas, enquanto cristãos, em que a nossa igreja possa confiar em nós. E nós, igreja e membros, devemos ser pessoas em que as pessoas de lá fora possam confiar em nós. E nisto eu tenho duas perguntas que devemos fazer, eu faço para mim mesma também. O que é que as pessoas estão a ver em mim? O que é que as pessoas, quando vêm à nossa igreja, veem e levam como testemunho daquilo que vem cá dentro? Será que, enquanto pessoa e membro desta igreja, eu estou a ser um bom cristão? Eu estou a ser um bom filho de Deus? Será que eu sou honesta? Será que eu tenho inveja? Será que eu sou confiável? Será que aquilo que eu pratico é coerente com aquilo que eu digo? Sou verdadeira? Isto são perguntas que nós devemos pôr a nós próprios. E como igreja? Dentro da igreja, como é que nós estamos? Somos uma igreja unida? Somos uma igreja que, quando alguém entra cá pela primeira vez, se sinta bem? Que queira vir cá mais vezes? Se sinta confiável aqui dentro? Qual é o nosso objetivo? Qual é os nossos projetos? Somos uma igreja equilibrada? São tantas perguntas que nós devemos de refletir e de pensar. Como eu disse, e a Raquel disse há bocadinho, a falta de confiança está constante neste mundo. E é mais difícil conquistar as pessoas, porque elas estão desconfiadas. E eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que acredita em tudo, mas sou um bocadinho desconfiada. Eu quando vou a algum sítio que não conheço, ou quando converso com uma pessoa pela primeira vez, eu não falo muito. Eu observo. Gosto muito de observar e depois tirar as minhas conclusões. E as outras pessoas são exatamente a mesma coisa. Às vezes o primeiro impacto, aquilo que as pessoas veem, é aquilo que fica retido. E às vezes não é o que é verdade, não é? Se o impacto é bom, ótimo. Mas se o primeiro impacto não for bom, as coisas podem não ter o resultado que nós esperamos. Então como é que as pessoas vão confiar na nossa igreja? Na igreja que vivemos hoje. É uma igreja que vive com dificuldades. Satanás está a tentar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. As dificuldades são imensas. Mas como é que as pessoas podem ganhar confiança? Primeiro, nós devemos ser uma igreja unida, ser uma igreja envolvida. E como? Devemos criar união. Nós devemos ter um objetivo, todos juntos. Porque tendo um objetivo, nós não nos vamos preocupar com outras coisas. Deixa-me só acabar. E nesta semana, quando começámos a trabalhar, tivemos uma reunião de funcionários e assim, onde eu trabalho, só há 6 homens. Em 50 funcionários, só há 6 homens. Há muitas mulheres, dá mais confusão. E então, uma das coisas que o meu patrão dizia era: se nós estivermos focados num objetivo, e o nosso objetivo na minha área é trabalhar com as crianças, se o nosso objetivo for as crianças, o bem-estar delas, proporcionar-lhes um bom desenvolvimento, tudo o que passa ao nosso lado que não seja bom, nós não nos vamos deitar sentido. Porquê? Porque nós estamos concentrados naquela situação. Se colocarmos, por exemplo, uma criança a ver televisão e se for uns bonequinhos que eles gostem, o
que é que acontece? Eles estão vidrados, nada mais passa à sua volta. Pode, desculpando a expressão, cair o mundo. Não se passa nada. Nós, como igreja, também se estivermos focados num objetivo, as coisas vão ser diferentes. Diz Kim. No estudo da lição desta semana, lembrei-me de um jovem. Quando se fala em confiança, também me lembro de Daniel. Daniel era um jovem que mostrou uma confiança inabalável por várias vezes, e não é preciso dizer o que é que todos conhecemos. E podemos perguntar, e o porquê? E todos conhecemos também os hábitos de Daniel. Daniel, como jovem, ele tinha uma relação muito forte com Deus. E ele por nada trocava na sua devoção a oração que ele tinha 3 vezes por dia, que ele se ajoelhava e comungava com Deus e falava. A postura dele para com os outros, ele não tinha que tentar mostrar algo, porque ele era fruto de um relacionamento. E a sua forma de pensar, a sua forma de agir, refletia muitas vezes o caráter de Deus, de justiça, de simpatia. Penso também, eu quando penso em Daniel, penso no jovem simpático, vejo isso também com Jesus. Jesus como homem tinha um relacionamento forte com o seu Pai. E na sua relação com os outros, aquilo que Jesus transmitia, no fundo era o seu caráter, era o caráter que Jesus tinha. Ora, isso leva-me a reflexão para nós hoje e para mim. Que tempo é que eu dedico hoje para me relacionar com Deus? Quando eu penso em ganhar a confiança com alguém, para quê? Para atingir um propósito que até me vai dar jeito? Ou porque eu tenho realmente esse relacionamento com Deus, eu sinto essa necessidade de partilhar a palavra da salvação, e então é um ato natural, ao ganhar a confiança das pessoas, levar a mensagem. Eu penso que no meu caso estou muito longe disso, mas não posso deixar de refletir. Exatamente. Porque esta palavra de ganhar a confiança das pessoas, devemos perguntar o porquê. E se realmente nós fizermos como Daniel fazia e outros testemunhos que nós conhecemos, não teremos que pensar que vamos fazer isso, mas será algo natural em nós. E que Deus nos ajude, individualmente e como igreja, porque se realmente tivéssemos esse espírito de missão, isso era natural em nós. Isso era natural em nós. Tu falaste no exemplo de Daniel, e a lição de Daniel, e a lição fala nisso, mas também fala no exemplo de José, e são exemplos que estão dentro de um tema que eu achei muito interessante aplicar-se esta palavra na lição, que é o capital social. É o irmão Albano? Olá. Já que o que falou no Daniel, eu queria levantar um problemazinho. Daniel foi formado num lar que era adventista só ao 7º dia ou era adventista todos os dias? Onde é que está a raiz de um Daniel? Onde é que está a raiz nos colegas de Daniel? Pequenino. Onde é que está a raiz de todo aquele que de facto está hoje a levar na cabeça como eu? Irmãos, ele está a falar para esta igreja a lição já não me importa muito. Exatamente. Cristo foi um exemplo perfeito. Pronto, e agora, eu, e a igreja a que eu pertenço, será que eu nos outros 6 dias também sou adventista? Pois. Estas coisas são muito fortes para nós raciocinarmos bem. Daniel tinha um lar onde teve uma família perfeita para formar um homem como Daniel. Exatamente. É aí que está o problema, meus irmãos. É que nós temos que fazer a diferença e começar dentro de casa a fazer a diferença. E fazer a diferença no trabalho, na escola, em qualquer lado. Enquanto isso não acontecer, o Senhor não pode fazer nada comigo. Porque eu só me lembro que sou adventista quando ao sábado visto uma roupa nova e pego na Bíblia, que às vezes agora já se perdeu de uso até pegar na Bíblia. Daniel, como eu estava a falar, José e até Neemias, que vêm exemplos na nossa lição. Só um bocadinho, irmão José, só para não acabar o meu raciocínio. Foram pessoas que realmente, como o irmão Albano disse, tinha que vir de base os seus pilares na sua fé. Porque reparem,
Quem é que levava uma vida como José levou, que foi escorraçado pelos irmãos, foi vendido, foi escravo, esteve preso e a sua fé esteve o quê? Sempre no alto. Tão no alto esteve, o que é que ele conseguiu? Ele, com os seus atos, com a sua maneira de ser, maneira de estar, ele nunca deixou de falar de Jesus. Nunca. E como nunca deixou, Jesus o abençoava. Tanto o abençoou que ele ficou governador do Egito. Nós vemos Daniel. Foi cativo, foi preso. Ele não levou uma vida tão difícil como a de José, não é? Porque ele foi trabalhar para o palácio, que ele era uma pessoa sábia e foi trabalhar para o palácio. Mas ele manteve-se firme na fé, quando quê? Quando o rei queria quê? Que eles lhe dessem aquele tipo de comida, não é? E ele manteve-se firme, ele e os seus amigos, não é? E o que é que acontece? Ele manteve-se firme e realmente foi uma pessoa importante no reino. Neemias, uma pessoa importante, um servo de Deus importante na construção ou na reconstrução do templo de quê? De Israel. A cidade foi destruída, o povo foi cativo, esteve 70 anos cativo, ele ainda esteve mais 10 anos cativo, mas a firme convicção na fé, o que ele pregava, aquilo que ele insistia em que as pessoas conhecessem, as transformações que ele queria operar na sua vida foram tão visíveis e tão sentidas pelo rei Artaxerxes. O que é que aconteceu? Que o rei foi um grande impulsionador para que Neemias voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Deus faz grandes milagres. E isto que estamos aqui a falar, desculpa, irmão José, dou-lhe já a palavra, só um bocadinho, não me esqueci. Isto chama-se um investimento. Na nossa lição tem como título Capital Social. Mas eu vou dar a palavra ao irmão José e depois volto já a falar nisso. Diga, irmão José. Nota-se uma necessidade aqui e eu vou realçá-la. Eu tenho aqui escrito, mas já tinha escrito em casa, não escrevi agora. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim. Então diz aqui, noutro texto de Provérbios, que diz, ele é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O que é que falta aqui depois de tanta opinião que se deu? É Cristo em vós, Exatamente. Cristo em mim, Cristo em nós. E tudo será dado, tudo será feito. Exatamente. E voltando um bocadinho atrás, este investimento é um investimento que nós temos que fazer. Economicamente falando, capital social é um dinheiro ou um investimento que eu faço e que me vai dar produtividade. E eu tenho que fazer também esse investimento, esse capital social, dentro da igreja, em mim próprio. Eu, como o irmão José dizia, primeiro tenho que abrir o meu coração ao Espírito Santo, para que Ele faça transformações em mim, para que eu realmente sinta a necessidade de ir trabalhar para que isto. Depois, eu também devo, como membro da igreja, investir nos outros, nos amigos, nos vizinhos, na comunidade, na sociedade. A própria igreja também deve de investir, pois desta forma assim demonstramos o amor de Deus, as pessoas veem pelos nossos atos quem Jesus é, as maravilhas que Ele faz na nossa vida e têm a necessidade, têm a curiosidade de vir conhecer esse Jesus de quem nós falamos. E nós temos coisas muito interessantes aqui na nossa igreja. Nós podemos fazer esse investimento e já fazemos. Nós temos a ASA, nós temos a administração de alimentos, nós damos roupas, nós temos o apoio na saúde, nós fazemos as expós de saúde. E nós estamos, ao fazer isso, estamos a ir de encontro com as necessidades que as pessoas têm. Aquilo que Jesus estava a fazer quando veio aqui a esta terra. Nós vamos de encontro a isso. E depois de elas estarem saciadas, as suas mentes abrem-se e dizem assim, mas porquê é que vocês fazem isso? E nós dizemos, porque é aquilo que nós devemos fazer. É o amor que Deus nos dá, é o amor que Deus nos ensina que nós devemos ter por o próximo. É amar o próximo, não é? Amar o próximo como a nós mesmos. E se nós fizermos isso, realmente, nós vamos avançar no trabalho da igreja. As pessoas irão conhecer a verdade, mais pessoas irão ter conhecimento de Jesus e realmente Jesus, a sua vinda será abreviada.
se nós fizermos as coisas do modo como Jesus quer, nós vamos ter grandes bênçãos, tanto na nossa vida espiritual, como pessoa, como teremos bênçãos, grandes bênçãos derramadas na nossa igreja. Mas nunca nos devemos esquecer, nós temos este plano a cumprir, porque se não cumprir, a irmã Ellen White deixa-nos um aviso muito claro, que está em Testemunhos, no volume 8, diz: Deus tem retido as suas bênçãos porque o povo não tem trabalhado em harmonia com os seus métodos. Como é que nós queremos que Deus nos abençoe? O que Deus quer que eu faça, que eu faça a sua maneira, que viva o seu exemplo, porque se eu viver isso, o seu caráter vai se refletir em mim e as coisas vão fluir naturalmente. Isto é difícil, Satanás ataca-nos, Satanás não quer que a obra de Deus avance nesta terra. Pelo contrário, ele até quer que muitas pessoas sejam retiradas. Mas nós temos essa função, nós temos esse dever, e é o meu desejo para cada um de nós aqui hoje, como membros, como pessoa e como igreja. Agradecemos à Madalena o passar e o recapitular da lição desta semana. E agora foi-me pedido a mim que anunciasse as ofertas que se encontravam sobre a mesa da Escola Sabatina. Quando eu estava ali sentada, eu vi um envelope e a minha cabeça ligou para comprar arroz. Não sei se lembram, há 2 semanas, a direção, portanto, da ADRA veio aqui à frente e disse que as prateleiras estavam a ficar vazias. Então o meu clique foi nesse sentido. Curioso é que, ao ver o envelope, nós temos uma oferta de 100 escudos de 100 euros, peço desculpa, para comprar arroz. Então eu pensei, bom, já vão encher um bocadinho as prateleiras, mas é curioso, os nossos irmãos oferecem e também através do boletim missionário fica já também anunciado que o alimento deste mês é o arroz, por isso estou a falar do arroz. Por isso, para todos aqueles que quiserem oferecer, está o cestinho lá fora, um obrigado também a quem ofereceu e estejam livres e à vontade, porque a nossa direção da ADRA agradece e isto é para bem da comunidade, portanto, para fazer os cabazes e para oferecer. Isto é trabalho missionário. E agora, da parte do trabalho missionário também e evangelismo, nós vamos chamar a Catarina, que ela tem algo a anunciar. Bom dia a todos e um bom sábado. Como já referiram, eu estou aqui em representação da equipa do Ministério Pessoal e venho-vos falar acerca de um evento que irá ocorrer brevemente e que será uma vigília de oração. Muitos do que aqui estão provavelmente tiveram a oportunidade de participar na vigília que ocorreu no semestre passado e brevemente, já no fim deste mês, no dia 30 de setembro para o dia 1 de outubro, portanto de sexta para sábado, irá ocorrer uma nova vigília aqui na nossa igreja. Esta terá a duração um pouco mais curta do que a anterior e terá 3 turnos. O primeiro turno, das 10 à meia-noite, é especialmente para os desbravadores, da meia-noite para as 2 da manhã para os companheiros e das 2 da manhã até às 4 para os séniores. Todos os restantes membros da igreja que queiram participar, claro que são bem-vindos a fazê-lo e para isso nós iremos colocar esta folha no painel de anúncios da entrada da igreja para que se possam inscrever. Por isso, toda a gente que queira participar na vigília, para nós podermos organizar o nosso programa, tudo aquilo que será necessário, pedíamos que se inscrevesse colocando o nome, o contacto e o turno em que pretende estar presente. E que realmente todos os que participaram na vigília anterior tenham a certeza que puderam sentir a união uns com os outros e, acima de tudo, com Deus. E apelávamos para que pudessem orar por este evento que irá verdadeiramente fazer planos. O método de Cristo está a terminar ou melhor, o nosso estudo sobre o método de Cristo está a terminar e o método termina com o segue-me. E nós podemos achar, bom, agora isso já não é comigo porque essa é a função de Cristo. Dizer segue-me já não tem nada a ver connosco. Mas para aqueles que possam estar a encontrar aqui uma brecha para fugir à responsabilidade que cada um de nós tem, deixem-me dizer-vos que realmente, ao lembrar
que o nosso chamado, a nossa missão não é escancarar as portas, não é forçar as portas, não é meter cunhas para que essas portas se mantenham abertas, mas é realmente bater juntamente com Jesus, convidando essas pessoas para abrirem a porta da sua vida. É também o nosso chamado, também é para nós orarmos para que o Espírito Santo possa trabalhar ali, possa tocar as emoções, possa tocar o intelecto dessas pessoas, para que elas possam, de uma forma inteligente, perceber realmente que é o Senhor que bate à porta da sua vida. Irmãos, isto aconteceu connosco há bem pouco tempo. Às vezes nós convivemos tanto com as pessoas que achamos que de uma forma natural a coisa vai surgir e vamos falar de Jesus e passam-se oportunidades, dias, se calhar semanas que nós não falamos de Jesus com ninguém. E no momento em que eu e o Daniel oramos para que o Senhor de alguma forma nos tocasse, em particular naqueles momentos, no momento a seguir, no dia a seguir, a coisa aconteceu. E às vezes é isto que nos falta, é pedirmos que o Senhor nos dê oportunidades para falarmos dele, pedirmos ao Senhor que nos torne sensíveis, para que aí possamos também, tal como ele dizer, segue a Jesus, segue o caminho que Deus está a mostrar na tua vida. E é este o desafio que temos para viver esta semana, para estudarmos esta semana, e que Deus nos ajude a não sermos pedras de tropeço para ninguém, mas que possamos, com o Espírito Santo, ser utilizados, ser instrumentos para que possamos abrir portas, não para a igreja, não para nós, mas para que as possamos conduzir à porta que é verdadeiramente Cristo. Que Deus nos abençoe. E para terminarmos a escola sabatina desta manhã, convido todas as irmãs a se levantarem para cantarmos juntos o hino 322, No Serviço do Meu Rei. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque nos permitiste estar aqui neste momento. Te agradecemos, Senhor, também, porque nos incluis
nesta grande missão que é levar o teu amor aos outros. Ó Senhor, ajuda-nos verdadeiramente para que esse levar o teu amor aos outros não sejam apenas em alguns dias da semana, não seja apenas, Senhor, em alguns eventos, em algumas campanhas, em algumas saídas que possamos fazer, mas ajuda-nos, Senhor, para que esse levar o teu amor aos outros possa ser um estilo de vida, possa ser a nossa forma de estar neste mundo. E, Senhor, mesmo sem abrirmos a tua palavra, mesmo sem pronunciarmos o teu nome de forma direta, que os outros possam ver-te através de nós. Senhor, nós sabemos que esta não é uma tarefa fácil, nós sabemos que esta não é uma tarefa que dependa apenas de nós, mas buscamos de ti, Senhor, a sabedoria, o discernimento, o teu amor, para que o possamos fazer. Toca, Senhor, esta igreja, toma esta igreja nas tuas mãos, toma, Senhor, também nas tuas mãos todos os amigos que hoje nos visitam, também aqueles, Senhor, que se juntam a nós através da internet, que tu a todos possas tocar, que tu a todos possas suster e que um dia, Senhor, quando o teu filho voltar, possamos estar prontos para esse grande encontro contigo nas nuvens dos céus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.